3 fugiram para os Estados Unidos e começaram a ensinar em universidades americanas, da University of Columbia, em Nova York, tinha catedráticos marxistas. Quem foi que disse que não tem marxismo na América? É isso que eles querem que você ache que não tem. Mas tem. Tem sim, senhor. Eles lá, na Universidade de Colômbia, eles ensinavam, etc. Aconteceu que acabou a Segunda Guerra Mundial. Horkheimer e Adorno voltaram para a Europa. E na Europa, ali, houve outros discípulos, outras pessoas, outros pensadores. Vocês compreendem que isso daqui é um movimento gigante. Eu não posso colocar para vocês todos os pensadores e escritores que fazem isso daqui. Eu estou dando uma amostra para vocês, tá? Junto com Adorno e Horkheimer, lá na Europa, muita gente fez muita coisa. O que me interessa aqui é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos teve uma influência cabal no Brasil. Por quê? Porque o senhor Marcuse ficou nos Estados Unidos. Ficou nos Estados Unidos e começou a escrever os seus livros, mudou-se para a Califórnia, começou a dar aula na Universidade de San Diego, na Califórnia, justamente na época em que explodiu toda a Revolução Estudantil de 68. Tá? Muito bem. Marcuse. Grave este nome, porque esse nome é importante. Marcuse fez algo de extraordinário, que mudou a direção do pensamento no Ocidente, mudou a sua cabeça, embora você nunca tenha ouvido falar nele, talvez. O que é que ele fez? Ele fez um casamento entre Marx e Freud. É aqui que a coisa nos interessa e é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Se você esquecer tudo que eu disse até agora, não tem problema. Mas isso que eu vou dizer agora, você precisa lembrar e saber. Vejam, o que é que os marxistas querem fazer? Querem fazer uma revolução. Não é isso? Muito bem. Para fazer uma bomba, você precisa de combustível. Eles viram que o combustível da revolta dos trabalhadores não era suficiente, porque os trabalhadores tinham uma válvula, tinham uma panela de pressão, mas os capitalistas, com a cultura ocidental, tinham furado uma válvula e não adiantava, a pressão estava escapando, a revolução não ia acontecer. Onde que nós vamos achar gente revoltada? A. Juventude. B. Pessoas reprimidas sexualmente. Vocês imaginem aqui que nós estamos, quando eles descobriram esse negócio aqui, nós estamos na década de 50. A Segunda Guerra Mundial acabou de acabar. Nós estamos na década de 50. O que é que era a sociedade na década de 50? É claro que já havia muita contestação contra a moral cristã, etc e tal. Eu não quero, vejam, eu não estou dizendo que tudo que está acontecendo no mundo atual é culpa dos marxistas. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que outras filosofias não teriam sido conhecidas se não fossem esses caras que são militantes. Esse é que é o importante. Entende? Por exemplo, Nietzsche. Esse pessoal aqui acha maravilhosa a filosofia de Nietzsche. Mas Nietzsche morreu louco num hospício em Turim. E teria ficado como um louco se não tivesse sido interessante para eles alardear a filosofia de Nietzsche nas cátedras universitárias, porque os marxistas culturais, a primeira coisa que eles querem fazer é dar aula em universidade. Eles não pegam em armas,
Eles não querem saber de armas. Eles querem saber de universidade. E é por isso que eu preciso dizer isso para os universitários. Eles fizeram o casamento entre Freud e Marx. E disseram assim: a sociedade capitalista, ou seja, a sociedade ocidental, é uma sociedade repressora. Ela oprime as pessoas. Como? Reprimindo-os sexualmente. Reprimindo as pessoas sexualmente. Então você não pode exercer a sua sexualidade livremente. Revolte-se. Faça alguma coisa. Então, esse pensamento, que foi um achado genial de Marcuse, foi também seguido, não é, por outros. Lá na Europa, enquanto Marcuse fazia isso nos Estados Unidos, está ali, Herbert Marcuse, lá embaixo. Enquanto ele fazia isso nos Estados Unidos, esse alemão marxista, total, naturalizou-se americano, hein? Trabalhou para a CIA. Na época chamava-se OSS, mas era a CIA da época. Trabalhou para a CIA. Pra vocês terem ideia do negócio. Quer dizer, o cara era marxista, mas não queria ser identificado como marxista, se infiltrava. E assim foi. Porque o que é que ele pregava nas universidades? O que é que ele falava nas universidades? Você chega e encontra um professor universitário, que chega e diz: olha, libere sua sexualidade, né? O divórcio é um direito, porque essa coisa de casamento monogâmico é uma moral burguesa. Olha aqui, gente, interessante, importante para você. Esse pessoal quer acabar com a moral cristã, mas eles não dizem para você isso. Eles dizem: nós precisamos acabar com a moral burguesa. E ninguém quer ser burguês, né? Só que quando eles dizem moral burguesa, que moral é essa que eles estão querendo acabar? É a moral cristã, é a moral dos evangelhos, é a moral que está na Bíblia. Então eles querem acabar com a moral burguesa. Então veja, quando um professor ensina esse tipo de coisa, ensina divórcio, casamento gay, aborto, companhia limitada, você pensa tudo, menos que ele é um comunista, é ou não é verdade? Isso para você não tem nada a ver com o marxismo. Tem nada a ver. Mas aí você começa a se perguntar, não sei se você já perguntou alguma vez, por que é que todos esses partidos de esquerda são a favor do divórcio, a favor do aborto, a favor do casamento gay? Por quê? Já se perguntou isso? É uma boa pergunta para ser feita. Pois bem, aqui estão outros pensadores que seguiram esse mesmo caminho de Marcuse. Grande conhecido, Erich Fromm. Os universitários da minha época liam Erich Fromm, que era quase o ar que nós respirávamos. Eu fui universitário na década de 80, né? Mas na década de 70 e de 80, Marcuse, Fromm, era a cartilha do dia a dia. Era a cartilha do dia a dia. Cornelius Castoriadis, talvez menos conhecido, mas é um grego que depois foi para a França e atuou na revolta estudantil de 68. E Michel Foucault. Michel Foucault